Eu tive a ideia desse vídeo depois que eu vi um filme chamado Paloma. É um filme do Marcelo Gomes, é um filme nacional, saiu agora esse ano. É a história de uma transexual no interior do Pernambuco que ela resolve se casar na igreja, ela tem esse sonho. O filme é bem legal, enfim, eu gostei bastante, mas o que me chamou a atenção foi quando no final do filme aparece a frase baseado em fatos reais. Eu fiquei curioso em saber quem foi essa Paloma de verdade, dei uma leve pesquisada, mas na verdade o que realmente me chamou a atenção foi a frase baseado em fatos reais. São vários filmes que são baseados em fatos reais, né? Essa frase parece que é como se fosse uma validação da ficção, como se o fato de um filme ser baseado em fatos reais ganhasse um certo pedigree, como se o filme fosse melhor porque aquilo realmente aconteceu na vida real. E eu fiquei pensando nisso, né? Nesse real que valoriza uma ficção, lembrando de alguns filmes que na verdade, como filmes, como obras, são até medianos, mas que ganham certo status porque aquela história aconteceu de verdade. De cabeça eu lembro do Monster, aquele filme com a Charlize Theron, Uma Mente Brilhante, o filme do Freddie Mercury, a série Narcos. Não são obras, ao meu ver, muito interessantes, mas elas ganham um certo prestígio porque aquelas histórias aconteceram de verdade. E aí eu fiquei pensando um pouco essa fricção entre o real e a ficção. É uma discussão que acontece muito no teatro, né, nas pesquisas sobre teatro contemporâneo. No teatro existe uma tensão entre o real e a ficção. Por exemplo, uma peça de teatro, ela acontece no espaço real, né, o edifício teatral, mas o que é representado são diversos espaços ficcionais. Num palco pode ser representado um jardim, uma prisão, um castelo, ou mesmo a duração de uma peça que entraria em choque com a duração da história que é representada na narrativa. Uma peça pode falar de uma história de 100 anos em uma hora. Voltando para essa ideia, né, de uma validação da ficção pelo real. Algumas novelas trabalharam essa tensão, né, entre realidade e o que está sendo representado. A Glória Pérez, em alguma das suas novelas, ela trazia pessoas reais, dando seus depoimentos de vida no meio da história. No Explode Coração, né, tinha a história das mães que tinham os filhos desaparecidos. No Clone também tinha depoimentos sobre dependentes químicos. Parecia que aqueles depoimentos traziam uma seriedade ao tema que estava sendo tratado. Tipo, ninguém vai levar a sério se aquilo é de mentira. Eu preciso trazer alguém da realidade para que esse assunto ganhe realmente importância. E eu lembro na época, quando essas novelas saíram, esse artifício de trazer pessoas reais na novela causou um certo barulho. Afinal, a novela é uma obra ficcional que leva muito a sério as convenções da ficção, as regras de uma ficção. Dizem que para você construir uma história, para você construir uma ficção, você tem que seguir umas certas regras, para que o público acredite no que está assistindo. Primeira coisa é a crença. Você tem que construir um universo, uma história, que o público consiga acreditar. É o pacto entre o público e a sua obra, que não precisa necessariamente estar pautada na realidade. Você pode fazer uma história sobre dragões, alienígenas, fadas, mas você tem que construir de uma maneira aquele universo que, enquanto o público está assistindo, naquele momento ele acredite que aquele universo existe. Ou seja, não pode haver nada dentro da sua obra que faça o espectador desligar daquela história. Tem a ver com essa ideia de verossimilhança. Tudo que aparece na sua obra tem que ser verossímil. O público tem que acreditar naquilo. Uma outra regra da ficção é você ter uma empatia pelo protagonista. Você torcer para que o objetivo que ele tem na história, ele consiga alcançar. Uma outra regra da ficção é o conflito. O protagonista, ele não pode alcançar o seu objetivo muito fácil. Tem que ter alguma coisa ou algumas coisas que impeçam dele chegar nesse objetivo. Muitas vezes esses conflitos, esses obstáculos são representados na figura de um antagonista. Estou falando dessas regras da ficção para lançar uma outra questão. Será que o real também não possui regras? Essa ideia de real também não é uma convenção? Por exemplo, as lives que surgiram bastante durante a pandemia. Para você acreditar que aquilo estava acontecendo ao vivo, de verdade, existiam algumas balizas, algumas convenções para que você tivesse essa crença, que podem ser várias. Pode ser aquele sinalzinho de ao vivo, pode ser o artista da live comentando as pessoas no chat, a duração ela começa e termina num dado tempo, às vezes até alguns erros, algumas coisas para mostrar que aquilo está acontecendo naquele tempo. Tem outras convenções e outras regras que já estão naturalizadas, mas que ajudam a gente a ver uma obra e entender que aquilo é real. Por exemplo, aqueles enquadramentos que existem em alguns documentários, das pessoas olhando para alguém que a gente não consegue ver dentro do quadro e conversando com ela, dando seu depoimento, um recurso que as pessoas da área costumam chamar de cabeças falantes. Aquilo é uma convenção de um documentário que faz a gente entender que o que está acontecendo naquele momento é real. Mas, se a ficção tem convenções e o real também tem convenções, existem algumas obras que fazem essas regras conversando
conversarem entre si. Por exemplo, essa onda agora de true crimes, podcasts, séries que são documentários que tratam sobre crimes reais. Eu percebo que algumas dessas obras se utilizam de convenções da ficção para envolver o espectador, que vai desde o uso de trilha ou até mesmo uma construção de uma narrativa muito parecida com a construção de uma narrativa da ficção. Você pegar aquela história e você escolher dentro daquele universo um protagonista e um antagonista. Mas um ponto a se pensar sobre esses true crimes, sobre esses documentários de crimes reais, é que muitas vezes eles escolhem como protagonista a pessoa que cometeu o crime. E nesse sentido, se utilizando as convenções da ficção, você pode provocar que o espectador comece a ter uma empatia e uma identificação com aquele criminoso. Uma pessoa que cometeu crimes de homofobia, racismo, assassinatos, você vai assistindo essa obra e por conta desses recursos da ficção que aquele material real acaba utilizando, você vai criando uma empatia com aquela pessoa que cometeu um crime. E eu tenho um pouco essa impressão que essa onda de documentários que se utilizam das convenções da ficção aqui no Brasil veio com os reality shows. Bom, os reality shows não são uma invenção brasileira. O mais famoso deles, o Big Brother, foi criado na Holanda na década de 90. E eu viajando um pouco, às vezes eu tenho uma impressão que o nascimento dos reality shows terem acontecido nos anos 90 veio um pouco porque os anos 90 foram os anos, na verdade, dos grandes blockbusters, daqueles filmes norte-americanos que, por conta do imperialismo americano, invadiram as salas de cinema do mundo inteiro, com histórias cada vez mais distantes da realidade. De cabeça veio Independence Day, Homens de Preto, tem aquele filme sobre furacões, que eu esqueci o nome agora, não sei se é Furacão, que tem uma cena clássica de um furacão passando e levando uma vaca com ele. Eu acho que essas viagens, né, essas fugas da realidade dos blockbusters foram tantas e tão avassaladoras que a própria indústria cultural começou a pensar no seu oposto, em trabalhar materiais baseados na realidade. Fora o custo-benefício, né? Você produz um material que gasta muito menos, porque você não paga atores e nem efeitos especiais, e que começou a ter um alcance gigantesco também. Mas falando especificamente do Big Brother que acontece no Brasil, que acontece na maior emissora de TV do Brasil, e que vai ao ar após a novela das 9, o programa de maior ibope do país, percebam como o Big Brother também se utiliza de recursos narrativos das convenções da ficção, especificamente da novela. Mas, para falar sobre a interferência da ficção nos reality shows brasileiros, eu tenho a honra de chamar a pessoa que mais entende de reality show nesse país. O Pedro Tapajós é DJ e professor, mas é conhecido nas redes sociais como Filosoupop. Oi, Rafael, tudo bem? Todo mundo, como vão todos? Eu tô aqui para falar com vocês sobre uma questão que é bem interessante e faz com que a gente pense muito sobre o que a gente consome, né, nos produtos da indústria cultural, até no telejornalismo. Eu estava lendo um texto do Nilson Xavier, o Teledramaturgia, sobre a Glória Magadã, e isso me deu um insight muito interessante. Tem tudo a ver com storytelling. Quando as pessoas vão consumir um produto seriado, né, ou seja, em capítulos, como o caso do nosso Big Brother, as pessoas têm certas expectativas que elas pretendem ver cumpridos de alguma maneira na narrativa, na historinha que vai ser contada, né? E temos, por exemplo, a jornada do herói, a construção da vilania, antagonismos, né? Conflitos, personagens secundários, personagens obscuros que eu amo tanto. Eu me percebi criticando, olhando para trás um pouco nos Big Brothers que aconteceram no Brasil e as histórias que foram contadas, né? Desde da pobre mocinha Grazi sendo perseguida por um time do mal que vai sendo exterminada pelos heróis, como o Bambam sendo perseguido por ser um homem simples do povo, o mito do bom selvagem, Emily, que é a Rama e a Shiva ao mesmo tempo, que ela é a super mocinha, a super vilã, dependendo das percepções. O que eu percebi é uma influência no storytelling, como contar as histórias, dentro da edição do Big Brother, porque a gente tem que lembrar, e isso assim mexe muito com a nossa cabeça, principalmente para quem também acompanha jornalismo. A história é contada após os fatos, porque a casa acontece, as imagens são registradas em seu estado cru, e depois essas imagens são picotadas, editadas, tecnicamente montadas para contarem uma história, para fazerem uma evolução dos personagens e dos acontecimentos. Só que essa edição é não linear, ou seja, eu posso pegar uma coisa de terça-feira e misturar com uma coisa de segunda-feira, porque a técnica me permite, os instrumentos que eu tenho para isso me permitem fazê-lo. Então, quando a história é contada para o público
aqui fora, nós temos uma montagem em cima de pedaços que já existem. É como se pegássemos um Lego, um Tetris e montássemos de um certo jeito. Como o nosso maior modo de contar histórias ainda continua ligada ao melodrama da época da Glória Magadã, né, os grandes textos absurdos, intensos, com fatos e acontecimentos muito marcados. Praticamente aquele, eu tenho a carta que prova que você é filha do barão. Essa recepção se dá mais facilmente, o que permite maior dinheiro fluindo, né, entre anunciantes, entre audiência, entre comentários nas redes sociais. Como nós temos esse corte melodramático no modo de contar as nossas histórias, não só nós temos narrativas muito forçadas, né, que contam com a participação dos brothers and sisters, porque já sabe-se o que espera, e você adiciona a isso elementos técnicos. Você pode adicionar uma música melodramática ou forte, e isso fica associado a um dos participantes. Eu me lembro claramente da Elis Nair, no final de um episódio, com Skyfall tocando, né? Ou então as músicas de amor, com casais sendo montados. Então você também tem a edição colocando sons que vão sendo associados a personagens. E isso, assim, fortemente me faz lembrar da Jeris, do BBB3, que quando ela falava qualquer coisa, eles botavam barulho de cobra, para representar que ela é uma cobra, ou seja, ela é venenosa, cascavel, vilã, construindo um sentido para ela que não é necessariamente o sentido que ela dava às falas. Então, Rafa, o que eu posso dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado com isso que a gente chama de reality e realidade, porque realidade não é o real é o todo, o real não tem um ponto de vista, o real são todos os acontecimentos e todas as sensações e todas as percepções e todas as ideias, e ele é inabarcável, a gente não consegue representar totalmente o real. O que acontece é que a realidade que é tirada desse real, ela é ideológica, ela é intencional. E até por isso, o lado web, a internet olhando para o Big Brother, é muito interessante, porque ela também comete esses crimes, como os edits que os fandoms fazem para queimar uma pessoa ou botar outra lá em cima. Assistam ao Big Brother, sabendo que não é real, e sim uma realidade paralela, construída para o entretenimento e usando os instrumentos da Glória Magadã, Magadã Narratives. Beijo. Última questão sobre o assunto. É curioso notar como essa tensão entre realidade e ficção na indústria cultural acaba também produzindo outros subprodutos rentáveis a partir dessa tensão. Por exemplo, quando sai uma série baseada em fatos reais, as inúmeras matérias em portais ou em canais do YouTube que se prontificam a falar o que é real e o que foi inventado naquela história. Ou o quadro Erros de Gravação, como aquilo é atraente para o público, né? Ver que momento a narrativa se quebrou por algum erro técnico ou erro do ator. Ou mesmo quando essas pessoas anônimas ganham uma divulgação, uma difusão da sua imagem, seja por ter participado de um reality show, seja também por ser um protagonista de uma série de true crime. Os inúmeros seguidores que essas pessoas acabam ganhando, como a divulgação daquela figura também acaba sendo rentável. Ou mesmo esse vídeo que está sendo lançado semanas antes da estreia da nova edição do Big Brother Brasil. Trouxe esse assunto por uma questão de engajamento? Não digo que sim nem que não. Acho que é isso.